faz essa indiferença aí, isso é normal. Alô, Paulo Eduardo, alô, José Maduarte, alô, Ana Cláudia Capelo, bom dia mesmo, com que prazer estamos aqui, juntinho de vocês, mais uma vez, a gente começando o nosso programa, né? Nesta sexta-feira, abraço grande a todos vocês. Eu quando ouço essa música, que foi composta pelo maestro Reginaldo Lessa, há muitos anos atrás, meu querido amigo, né? Eu sempre fico lembrando de um fato, né? Essa música foi composta quando eu entrei na Rádio Tupi pela primeira vez, e olha que tem tempo, né? E ela começou a circular nos corredores, no estúdio e tal, porque ela é realmente muito engraçada. Doutor Silvio Provezão está vindo para cá, chegando. Valeu, doutor Silvio. Doutor Cícero Munhoz já está aqui esperando. Ceissa Veloso, um abraço grande. E aí essa música foi composta e um dia nós estávamos ouvindo lá no estúdio da Tupi, ainda na Rua do Livramento, né? E de repente passa um comunicador, que até hoje tem muito prestígio, e ouve e diz: escuta, eu estou impressionado com a sua pretensão. Eu falei: a minha pretensão por quê? Não, porque você diz aí na música: muito obrigado pela audiência, você ainda nem entrou. É ou não é, né? Aí é inevitável perceber que ela fala: inveja é aquilo que você está pensando, né? É que a música, para a época, era muito bonita, era uma revolução para a época, né? A maioria dos programas de rádio não tinha música. Mas, na verdade, não é o objetivo nosso dizer temos audiência. Aliás, a audiência, graças a Deus, foi uma coisa que eu tive a vida inteira, onde trabalhei no rádio, né? Mas ele não entendeu aquilo ali. Primeiro estava sendo ouvido nos corredores para que a gente montasse as vinhetas e tal. E aí eu me lembrei disso nesse momento para começar o programa um pouco mais light. Ana Lúcia Barbosa, bom dia para você, muito obrigado aí pelo seu carinho. Doutor Henrique Valadão, procurador da República, um grande abraço. O desembargador também, Antônio Carvalho, nosso carinho, nosso abraço. Meu amigo desembargador José Augusto, receba o nosso carinho, o nosso abraço. São tantas as pessoas: Fernando Pereira, Olenka Faccioli, Osmar Dubrec, Beto Aquino. Quero ver se tem você aqui, de repente, na próxima sexta-feira, quem sabe, né? Aliás, eu acho que é isso mesmo. Na próxima sexta-feira eu faço o programa e saio batido. E vou passar 3 dias em Cabo Frio, se Deus quiser, mas voltaria a tempo de fazer o programa na segunda-feira. Bom, as notícias continuam as mesmas. Eu ontem tive a oportunidade de comentar que, com relação à saúde, eu fico com pena dos meus colegas jornalistas, né? Porque realmente é um negócio incrível. Outro dia foi sintomático. Eu estava vendo, por força da profissão e por força do amor que eu tenho pela notícia, um abraço para a Márcia Teixeira, eu fico ouvindo todos os noticiários, vendo. Às vezes eu estou no carro, estou ouvindo as notícias, né? E o que acontece é o seguinte: hoje ser repórter policial no Rio de Janeiro é mole, porque praticamente os noticiosos, notadamente da televisão, só falam de polícia. E aí eu estava vendo o Jornal Nacional, com os brilhantes apresentadores do Jornal Nacional, e de repente, uma notícia ruim, 2 notícias ruins, 3 notícias ruins. Quando chegou na quarta, meio que instintivamente eu já estava no outro canal a cabo. Eu falei: não, nem eu aguentei. Eu imagino que é um cidadão aguentar isso todo dia. E fico me perguntando o porquê que só se faz isso e não faz o balanço da história. A gente sabe que tem notícia muito ruim, a gente sabe que tem que se noticiar notícia ruim por alerta à população, né? Por exemplo, está havendo um tiroteio na Praça Seca. As pessoas que passam lá em Jacarepaguá vão evitar outros caminhos. Esse também é um dever da imprensa. Mas a gente sabe que existem muitas coisas boas. Então aqui a gente critica, mas a gente tenta construir também. Eu tenho criticado muito a situação da saúde do Rio de Janeiro, não só eu, todos os colegas de imprensa, como forma de pressão para sensibilizar os governantes. Se por um lado é verdade que o descaso da saúde se deve muito à roubalheira que aconteceu no Estado, por outro lado, a gente percebe o seguinte: quem assumiu a prefeitura, por exemplo, assumiu porque quis. Ninguém vai lá obrigado.
seja a prefeitura, seja governo do estado, seja até a presidência. Então é aquela história, a gente tem que cobrar, não é mesmo? Da mesma forma que quando você vota, você dá uma carta branca para o cidadão que foi eleito fazer alguma coisa em função do povo de uma geral. É triste você perceber que, por exemplo, a prefeitura demitiu 1.400 pessoas na área de saúde, entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, consequentemente, a situação ficou muito pior. E ela continua muito ruim. E é saúde. Nós estamos falando de saúde e escola. A grande dúvida é o que é mais importante. Penso, é a saúde. Porque a escola vem logo a seguir. Agora, sem saúde, você pode estudar. Sem saúde, você pode ter uma profissão que vai fazer com que você se desenvolva ao longo da vida. Então é triste você ver reportagens como essa que eu acabei de ver na televisão, mostrando que a maioria das escolas de primeiro grau, como a gente chamava antigamente, estão hoje caindo aos pedaços. Se você for aqui ao lado aqui na Tijuca, ali perto da Almirante Cochrane, você vai ver o CIEP que foi construído à época de Leonel Brizola, independentemente de você gostar ou não gostar, que era uma literatura muito polêmica, por muitos adorados, por outros odiados, digamos assim. Mas foi construído uma tese que era até do professor Azevedo, no sentido que a pessoa entrava, escovava os dentes, né, tomava café da manhã, ia estudar, almoçava, voltava para estudo ou lazer e saía do colégio de banho tomado. Hoje dá tristeza de você passar em frente. Ainda abnegados os professores que estão lá dando aulas, mas sabe Deus em que condição. É só você passar ao lado daquilo que deveria ter sido e foi uma quadra de esportes, que ela está com o alambrado arrebentado há muitos anos já, não é de hoje não. Ela está com a trave troncha e infelizmente está aí. Então, quer dizer, como é que um país que não cuida da saúde do seu povo e que não cuida da educação do seu povo vai pretender melhorar de vida? Pesa de um lado o Brasil, pesa do outro lado a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país para ninguém, há 60 anos atrás, se não me falha a memória. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas que priorizou a educação, independentemente se era democracia, se era ditadura, o que foi. Mas priorizou a educação e hoje dita a regra técnica, como os Samsungs e outras coisas mais. Tânia Matheus, bom dia. Denise Guzmán Silva, bom dia. Então é lamentável. E por que eu fico com pena dos nossos colegas jornalistas? Porque, na verdade, ou por uma linha editorial burra, estúpida, só ficam divulgando aquilo que é ruim na primeira metade do telejornal. E por outro lado, não tem essa compensação. Como é que fica o cidadão? Como é que nós todos cidadãos ficamos? O que aconteceu comigo, talvez aconteça com você. Eu tenho a intenção e a necessidade de ouvir e ver os noticiários. Mas acontece que tem uma hora que você não, peraí, não, meu ouvido vai pedir, desculpa. Tem tanta coisa boa acontecendo que não é dita. Tem coisas boas. Ontem eu convido você a fazer isso, qualquer dia eu vou botar aqui no programa. Eu fico pesquisando na internet algumas coisas que eu possa pensar e posso colocar para você no programa. Então eu tenho visto uma série de depoimentos no YouTube de gringas, de moças que ficaram aqui no Brasil ou fizeram intercâmbio e se apaixonaram pelo país. Tem uma que você pode procurar, uma gringa irlandesa, que é muito interessante, os elogios que ela faz, e não é que você vê que a pessoa acha graça no país que nós hoje tanto criticamos. Então, é essa a minha tese, que eu acho que a gente deveria contrabalançar as notícias ruins com as notícias boas. Por exemplo, uma boa notícia que está acontecendo, e finalmente o Crivella, pelo menos, deu um tiro que não foi nada, né? Que foi o destombamento da sede do América, assinado por Buenos Aires. Né? Porque essa sede linda estava abandonada, prejudicada, largada, devido à pobreza do clube, pobreza na parte financeira, más administrações que se seguiram, e de repente o clube tinha a oferta de fazer um shopping center, e o edifício era tombado. Então, pelo menos nesse particular, o Alcaide destombou
digamos assim, o tal prédio, né? E vai ser construída ali um shopping center de 3 andares. Que maravilha, é isso? Se alguém quiser explicar o que houve aqui, porque, olha, deve estar chegando lá, já está aqui, eu vou, sabe o que acontece? Eu falo demais, e aí o que acontece? Eu deixo de prestar atenção aqui no computador. Então você pergunta, né? Nós vamos logo após o momento da oração, nós vamos para a nossa roda de debate. Antigamente era mesa de debate, agora é uma pretensa roda. Na verdade, o importante é que temos convidados especiais, o nosso querido Dr. Cícero Munhoz, diretor do Hospital Alemão São Paulo, e chegando também o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, presidente do PREMED, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Vocês vão me dar licença? Eu vou passar essa câmera aqui para onde ela deve ficar, porque esse é aquele momento que a gente agradece a Deus por mais um dia de vida, né? E pede a Ele inspiração para que a gente possa ter um pouco mais de inteligência e percepção das coisas que estão acontecendo. Alô, Daniel Maria, bom dia. Alô, Maria Tereza, vamos à oração. Ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos aí a Eliane Santos, bom dia, Fernando Centro, escuta, compartilhando. Desde já um excelente fim de semana para você e família. Muito obrigado, Eliane, um abraço para você. Olha os nossos amigos, bom dia, Samira. Agora a câmera é contigo, lá vou eu ao lado desses queridos amigos. Deixa eu ver se eu não consigo embolar esse fio aqui. O fio ainda é uma coisa que não inventaram sem fio. Sem fio funciona, mas não é o ideal. Doutor Silvio, doutor Munhoz, deixa eu sentar ali do lado deles, mãe, que fica mais interessante. Isso aqui é um programa de família, vocês já perceberam, né? E quem está vendo está em casa.
Tudo bem com o amigo? Tranquilo. Como é que vai o Cremésio? Trânsito horrível. Eu imagino. Uma boa parada. Mas o doutor Silvio sempre muito responsável, né? Eu estava conversando com o Munhoz, deve estar chegando, daqui a pouco dá um e-mail, né? Estou chegando. Bom dia, doutor Cícero Munhoz. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu querido. Olha, eu tenho uma boa notícia. O nosso amigo Herc Gomes, jornalista, dos mais antigos do Rio de Janeiro, né? Sofreu uma cirurgia, e graças a Deus, bem sucedida. E ele conversando comigo, falou: Fernando, estou encantado com o hospital, falando ontem à noite comigo. Eu nem sabia que ele tinha passado por essa cirurgia. O tratamento, os médicos foram muito solícitos, os enfermeiros também. Eu falei: me lembrei, em que hospital que você está internado? No Hospital Alemão do Amparo. Então, parabéns. O doutor Silvio é o diretor do hospital, o doutor Cícero, perdão. Que bom a gente ouvir. Isso aí paga. Que estimula, né? Isso aí é melhor que qualquer salário, né? Porque ele é nem sabia da nossa amizade. Né? Eu falei: olha, eu vou estar com ele amanhã e eu vou contar esse fato. Por favor, agradeça. Amanhã eu já estou saindo de alta. Mas agradeça, que maravilha, né? É ótimo, é isso mesmo. A gente Muito fala bem. exatamente para isso. Doutor Silvio, e aí como é que foi a semana? Começou muito difícil, quer dizer, tem uma muito O difícil. falecimento do Thor, o cachorrinho dele. O Thor foi já uma coisa estava muito doentinho. aguda. Não, foi Você aguda. previu Na isso, quarta-feira, né? Você já previa. na quarta-feira, ao chegar em casa do Cremésio de noite, ele já estava um pouco cansado, por causa do calor, porque o cachorro sofre muito e o cachorro não transpira, né? O cachorro, ele normalmente troca o calor com a respiração rápida. Por isso que ele fica a língua Pode lá ser de por fora. causa Né? do calor, algo estava estranho, a Paula levou na veterinária e chegando lá, ele ficou internado, hidratando. No dia seguinte, passamos lá, fez um ecocardiograma, ele estava com mixoma. O que é isso? É um tumor que nasce dentro do coração. E em volta do coração estava cheio de líquido, né? E aí ele ficou sendo medicado. Na sexta-feira, o dia de hoje, né, uma semana atrás, eu quando saio do Cremésio por volta de 12h30, depois que eu despachei tudo, eu vou para o consultório em Copacabana. E ele estava numa veterinária ali na rua Santa Clara. Eu passei lá, falei com o veterinário e falei: olha, não tem condições cirúrgicas para isso. Então era final de linha para ele. Eu falei: para ficar aqui é melhor ir lá para casa. Eu fiquei com ele, entrei de terno. Não sei se lembra, sexta-feira passada. Tava de terno. Entrei de terno na gaiola dele, fiquei do lado dele. Foi minha despedida dele, não sabia. Ele ficou super alegre, eu brincava, chamava ele de palhaço, eu chamava de palhaço. O riso dele, né, com a língua para fora, balançando o rabinho. E aí eu liguei para casa e falei: Paulo, vai buscar o Thor, porque não tem solução, infelizmente o nosso bichinho vai. É melhor ficar em casa. E assim ela o fez de tarde, né? Passou, ela disse que foi o grande momento de alegria dele, quando ele a viu, ele começou a ficar todo alegre. Quando viu o carro dela, com a porta aberta, ele, com aquela falta de ar toda, pulou 3 degraus para entrar dentro do carro. E foi curioso que ele entrou dentro do carro, ela me ligou, eu falei: ô palhaço, aí começou a me procurar. Eu falei: não, eu vou te encontrar lá em casa, vai para casa, legal. Aí ele viu a praia, foi até a praia, ele se levantou, olhou para a praia: na praia que você gosta de ver, ele olhando para a praia assim. Aí ele colocou as patinhas assim, recostou. Quando ele olhou de novo, ele tinha desfalecido, tinha feito a parada. Voltou, ainda tentaram ressuscitar, mas ele fez um bloqueio total. E aí não teve recurso, não teve jeito, ele faleceu, uma tristeza muito grande. Quantos anos? Ele estava com 12 anos e meio. Agora, depois o veterinário me falou que a raça do boxer é muito afeita a ter tumores, né? E a mãe dele era uma boxer, o pai era um bulldog campeiro, e ele era uma mistura muito especial dos dois. Enfim. Nossos sentimentos, né? Que é assim. Isso é da família. É da família. Nós tivemos aqui a Lili, que vocês A Lili, conheceram, claro, 16 anos e também que foi. A Lili também. Ela chegou a viver 16 anos, mas é só um tempo mesmo, né? Em tudo tem essa história do período de luto, né, que se faz necessário e transformar a dor numa saudade. Havia 2 momentos, eu diria, cruciais para mim com o Thor. Quando eu chegava em casa e quando eu saía de casa. Eram os 2 momentos principais, né? Que ele tem a raça do bulldog campeiro, ela tenta segurar o rebanho unido. Isso é lá no sul. Então ele não deixava ninguém sair de casa. Qualquer amigo que entrasse lá, ele ia fazer o possível para não permitir a saída. Inclusive com os moradores da casa. Então de manhã tinha que brincar ele para poder sair correndo de casa. Meu Deus, porque senão... E eu sinto falta até hoje daquilo que era um transtorno uma semana atrás.
hoje de manhã é tão triste não ter que ter esse tipo de preocupação. É verdade, sente porque a uma gente falta até incrível. transfere as nossas preocupações para aquele momento de amizade com o bichinho. Isso Né? é muito triste. Mas foi um acerto, doutor Cícero Brunhosa, com relação à Prefeitura do Rio de Janeiro, ter destombado, se a gente pode dizer isso, a sede do América e fazendo um shopping Não, aqui. o América, embora hoje ainda não conseguiu, agora semana passada teve um jogo que ele precisava dos outros, né? Sempre assim, você precisa dos outros, é difícil. Ele fez a parte dele, precisava de alguma coisa lá e não conseguiu ascender à primeira divisão. Ainda continua na segunda. Mas é um time tradicionalíssimo, né? Dizem que é o segundo time de todas as outras torcidas. Acredito realmente que é. Eu acho que é dividido entre o América e o Bangu. O Bangu também é um time muito simpático. Só para sacanear os meus amigos botafoguenses, com alguma parte do Botafogo. Não faz essa mão. Essa vai pro Eros, o Eros agora deve estar xingando todos os palavras. É brincadeira dele. Os grandes americanos que a gente conhece, sem dúvida alguma se destaca, um colega nosso, geriatra, Ulisses Salgado. O Ulisses que eu coloquei lá na Câmara Técnica de Geriatria do PEMESP, pela experiência e capacidade dele, grande americano, eu imagino o quanto que ele tenha ficado frustrado com a não subida novamente, né? Americano emblemático foi o autor de todos os hinos dos clubes, né? Que é o Lamartine Pablo. Generosamente fez do América o melhor, de torcer. Até morrer, né? Mas todos os hinos são muito bonitos, né? Notadamente. Muito bem feitos, né? Dizem que algumas partes desses hinos, né, seria até um plágio ou uma coincidência musical com umas músicas americanas antigas. Eu não sei até que ponto isso. É a primeira vez que eu ouço falar isso. Eu escutei uma reportagem sobre isso. Mas o pessoal fala muito. Tem tanta música no mundo, acho que é impossível você às vezes, uma meia dúzia de notas não coincidir. Até essa coisa de falar, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque botaram na internet uma notícia, diz que a Regina Duarte teria soltado os cachorros em cima do Bolsonaro. Eu vi essa notícia. E ela desmentiu. Não sei o quê, quer dizer, hoje em dia as redes sociais tudo é possível. As notícias correm em segundos, né? Não é minutos, nem Dá segundos. um certo receio, doutor Cícero, para quem é autoridade como o amigo, que hoje preside o CREMERGE, que são 80 mil médicos no Rio de Janeiro, de alguém plantar uma notícia falsa ou mal interpretada? Bom, quando a gente se preocupa muito com a opinião alheia, sim. Porque a essa altura da minha vida não é mais meu caso. Eu me preocupo muito com a minha própria consciência. Eu tenho que colocar a cabeça no travesseiro e ter o chamado sono dos justos, né? Saber que dentro das minhas possibilidades, tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz. É claro que as redes sociais hoje, elas inclusive são formadoras de opinião. A gente percebe que o indivíduo, sabe-se lá por que razão, ele lança uma medida, aquilo viraliza, e de repente você tem aquilo como mote dentro da rede social. Há que se ter cuidado? Claro. Eu sempre, por exemplo, tenho visto na rede social algumas reclamações, recebemos essa semana, com relação à anuidade do CREMERGE. Porque era um compromisso nosso de campanha. Diminuir, né? Tentar diminuir. Aí vem a explicação que somente os neófitos na política que não sabem de certas coisas. Quando entramos no CREMERGE, no dia 1º de outubro, já havia sido decidida a anuidade de 2019, desde agosto. Aí vem a pergunta, vamos tentar entender como é que é feito esse processo de decisão. Por que é 750, não é 749, nem 751? Esse valor é definido numa reunião onde todos os presidentes dos conselhos regionais fazem em Brasília com o Conselho Federal de Medicina. Portanto, é um colegiado que congrega 26 presidentes, inclusive do CFM, que decide a anuidade. E quem decide a anuidade, no final das contas, não é Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que são os 4 maiores conselhos, que têm aproximadamente 75% a 80% de todos os médicos do país. Deveria ser, mas não é. Porque uma vez que nós somos uma federação, o Rio de Janeiro tem um voto, São Paulo também tem um, apesar de ser o dobro do Rio, e o Rio é mais do que o triplo do Rio Grande do Sul, são os 3 maiores. Minas também é muito grande, 4 votos. Mas eu tenho Alagoas 1 voto, Tocantins 1 voto, Acre 1 voto, Roraima 1 voto. E assim vai. E aí você vai ver que existem alguns conselhos que são muito pequenos, que dependem evidentemente da ajuda do CFM para que consigam se manter ao longo do ano.
E o CFM recebe aproximadamente 50% da mensalidade que todos os conselhos arrecadam, exatamente para ele poder fazer frente aos gastos com os conselhos menores. Então, mesmo que houvesse essa proposta de campanha de redução, não há como. Nós chegamos, inclusive, a consultar o Tribunal de Contas da União, que é quem nos fiscaliza, né? Somos fiscalizados, eu diria que rigorosamente, com todos os nossos gastos, né? Se metade do valor da anuidade, que é aquela que teoricamente fica conosco, a gente poderia fazer algum mecanismo para reduzir um pouco. Nem isso. Então aquele valor é um valor hermético, fechado, sobre o qual o atual Conselho, e esse ano e no ano que vem também, a gente não vai ter como fazer qualquer tipo de gestão no sentido de tentar facilitar. Eu tinha ideia, por exemplo, que médicos com mais de 30 anos de formado pudessem ter uma redução no pagamento, bem como aqueles nos 5 primeiros anos. São os momentos mais complicados da vida do médico. Um porque já está no início de carreira, no final de carreira, já tem uma produtividade. O outro que está começando, né? E o outro que está no início com as dificuldades inerentes a quem inicia uma profissão. Nós entendíamos que esses dois grupos deveriam, de alguma forma, ser beneficiados com uma redução. Mas não podemos, tem que ser um valor igual para todos. Então existem algumas coisas dentro da política médica que o Silvio agora está aprendendo como é que as coisas são, para não ficar falando besteira por aí. Mas eu leio tanta coisa na rede. Mas a intenção, até quando a gente fala coisas assim, é boa, a intenção é essa, né? Não, e aí a gente vê na rede, não, porque o Conselho mentiu, eles prometeram, votei neles. Mas aí e aí a gente vê, poxa, a gente bem que tentou, bem que a gente gostaria, tentamos encontrar juridicamente alguma brecha que nos permitisse cumprir com o que era uma promessa de campanha, mas nós estamos de mãos e pés atados, sem poder fazer rigorosamente nada para cumprir uma promessa que a gente tinha feito. Agora eu queria opinião. Não fazer promessas antes de saber se você vai ter como fazer. Mas é uma regra das pessoas que estão chegando, né, dos vários governos que aí estão, a própria presidência da República, eu imagino que vão enfrentar também vários empecilhos. Vão enfrentar circunstâncias. Uma vez, o fato é ser candidato é mais fácil. Agora, uma vez que assume, é um negócio complicado. A meu favor, muda tudo, né? Fernando e Cícero, a meu favor, só uma coisa. O Silvio nunca teve um tremejo, o Silvio nunca militou na política médica, o Silvio não tinha conhecimento, inclusive, de como era a estrutura de CFM e CRMs. Agora é que ele está começando a aprender. Já com relação ao nosso presidente, lembrar que ele teve diversos mandatos na Câmara em Brasília. 7. Sim, e evidentemente que esses mais de 30 anos que ele teve em Brasília atuando dentro do Congresso permitiram que ele tivesse uma noção, mesmo que não direta, mas indireta, do que é o cargo do Executivo do Presidente da República. Ele tem um entendimento a bem maior. que hoje eu posso advogar para mim, para ele não é bem adequado. Para ele não é adequado. Vem ao caso, porque foi curioso, momentos antes do programa a gente conversava, o nosso doutor Cícero Munhoz falando, e aí, esse governo está melhorando ou não está? Antes que eu respondesse, a Samira Fernando acha que não. E eu quero esclarecer, não é que eu acho que não. Eu acho que há medidas que estão sendo tomadas muito interessantes. Por exemplo, a escolha técnica para assuntos técnicos, sem influência de políticos, né? A tentativa da reforma agrária é um negócio que tem que ter realmente, porque ela é deficitária, mas que provavelmente vai sinalizar para o mundo exterior para que possa haver investimento. Enfim, agora toda a equipe, por ser nova demais, ela, evidentemente, como qualquer ser humano, acaba tendo problemas. E alguns são muito curiosos, eu vou deixar para vocês comentarem. Por exemplo, qual é a necessidade da Embaixada Brasileira para Jerusalém? Se alguém quer me explicar isso, pelo seguinte, porque Jerusalém é uma promessa de intercâmbio comercial. E, na verdade, as repúblicas árabes e outras mais são responsáveis por 1/3 da comercialização com o Brasil. Então é mexer, a meu ver, numa caixa de marimbondo, que você pode até, mas só hoje tem os Estados Unidos, a Guatemala e vai ter mais cedo ou mais tarde o Brasil. Então é uma coisa que eu não consigo entender. Outra coisa que eu não consigo entender, para dizer duas, é essa nova determinação, manchete hoje em todos os jornais, de que o Ministério de Relações Exteriores do Brasil quer dar gratuidade de visto para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, mas sem a reciprocidade. Quer dizer, se o cidadão brasileiro quiser ir para os Estados Unidos, vai continuar pagando aquela taxa de $500, né, mais ou menos isso, R$500, perdão, R$500,
e vai ficar na dependência de ser aprovado ou não, quando vão abrir gratuitamente para esses países. Eu confesso que são coisas que tem coisas muito mais importantes para serem preocupadas, para ser tomadas hoje. Concorda, Tom Munhoz? Bom, com a primeira que você colocou, eu acho desnecessário. Pode até ir, mas pode até ser uma coisa para se pensar no futuro, claro, a ser conversado. Agora, não uma mas medida, não uma medida de impacto, que eu concordo com você. A gente tem que ver os dois lados da coisa. Existe um lado político e existe um lado comercial. Sim. E o lado comercial é pesado. Pesado. O Brasil hoje é o maior exportador de carne, porque tem um ritual deles, que me parece que o Brasil é o que está mais dentro, que atende o que eles pedem. Então, você brincar hoje com um país que está financeiramente, né, estremecido, abdicar de receita, de exportação, eu concordo que não seria um momento correto para mexer nisso. Vamos pensar no futuro? Vamos. Com relação à segunda, eu não, te confesso que eu não vi essa notícia, mas acho que qualquer tratado que exista tem que ser bilateral. Por exemplo, vou citar Portugal. Portugal tem um tratado bilateral em relação aos aposentados. Eu falo isso com um pouco mais de conhecimento, que eu me aprofundei, né? A gente já comentou aqui há mais de um ano que eu tenho um trabalho de pesquisa, porque eu pretendia, dei uma freada agora, mas não é nada que eu desisti, de ir para Portugal. E o visto D7, que é o visto para aposentados, e um futura cidadania, né, que é um visto que ele te dá provisoriamente por um ano, e depois prorroga por mais 2 anos, mais 2 anos. No fim de 5 anos, você lá em Portugal morando, 5 anos, você pede então a sua residência definitiva. Mas esses tratados são de reciprocidade. O aposentado aqui no Brasil, também, quando ele recebe o dinheiro, ele faz os descontos dentro do Brasil, imposto de renda, e leva o dinheiro limpo para Portugal. Ele entra em Portugal sem nenhum desconto. E vice-versa. O português que vem para cá, ele não está sujeito a nenhuma tributação, ou seja, isso chama-se reciprocidade. Eu acho que a gente dá alguma coisa para um país, não receber nada em troca, a vida é uma troca mesmo, né? Não é o toma lá da cá, que, né, ficou mal, mas eu acho que principalmente essa coisa de passaporte, se os Estados Unidos deseja isso do Brasil, por que não vai dar para o Brasil a mesma coisa? Olha, a notícia isso é básico. É verdade. Doutor Silva, a notícia é essa. O governo Jair Bolsonaro planeja dar isenção completa de vistos sem exigir reciprocidade a um grupo de 4 países considerados estratégicos para o turismo no Brasil. Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Os ministros do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se reúnem nesta quinta-feira, então foi ontem, né, se reuniram para discutir detalhes da proposta na lista de prioridades para os primeiros 100 dias de governo. É prioridade isso, doutor Silva? Eu acho que estimular o turismo no Brasil, é bom, que é uma vocação nacional, em especial da nossa cidade, é fundamental. Mas há que se ter muito cuidado entre ser parceiro, entre ser simpatizante e se tornar subserviente. É isso aí. Né? Subserviência, ou palavrinha bonita e complicada. É um risco que se corre quando você começa a se doar demais e em contrapartida você recebe o nada. Né? Recentemente eu tive um problema muito próximo, meu filho mais velho, ele tinha uma proposta de uma consultoria para fazer na cidade de Miami e ele iria lá ficar 3 meses. Ele foi negado o visto dele. Por que foi negado? Porque enquanto consultor autônomo, ele não tem emprego fixo já há 3 anos. E aí simplesmente o governo norte-americano se advogou no direito, não, você não vai, apesar de ter uma proposta contratual, estar casado, ter residência fixa, ter família aqui no Brasil, disseram, não, você não vai, porque você vai imigrar ilegalmente, partem desse pressuposto. E nós abrimos as portas para qualquer John McCain que queira vir para cá. Então é complicado, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, eu acho que a gente tem que abrir as portas
para o turismo sim. Aí eu fico me perguntando, porque eu tenho familiares na Itália, Silvio, adoraria ir aí, você está na presidência do Premier, seria tão bom para a gente se encontrar, só que eu estou morrendo de medo, porque aqui na Itália a gente tem a percepção da violência que está aumentando, mas não é uma coisa que esteja na porta da nossa casa. E aí, pelo que a gente vê no noticiário, a violência ela faz parte do cotidiano de vocês. É verdade. A minha filha fala é feminicídio, é bala perdida, é incursão nas comunidades, são homens armados com fuzis de alto poder de aniquilação. A bala de um fuzil, eu recentemente postei na minha rede social um artigo muito bem escrito pelo meu querido Alfredo Guaris, exatamente pelo poder de destruição dos órgãos que uma bala de fuzil tem, pela velocidade com que ela penetra dentro de qualquer obstáculo, ela se desfaz. E é um estrago que é difícil de ser reparado. Eu trabalhei há alguns anos, você sabe, na emergência do Andaraí, e já naquela época, há 18 anos atrás, e eu comecei lá em 95, mas em 2000, quando eu chefiava a emergência, a quantidade que eu tinha de pessoas atingidas por esse tipo de dispositivo, né, bala de fuzil, de poder de penetração muito grande, quando conseguia chegar no centro cirúrgico, porque 90% já chegavam cadáveres, mas quando conseguia chegar no centro cirúrgico, o cirurgião abria e disse: Silvio, é impressionante, você não consegue nem identificar a fonte de sangramento, porque todos os órgãos, uma série de órgãos dilacerados internamente, um pequeno furo ali no abdômen, por dentro aquilo faz uma espécie de uma chuva de estilhaço, vai para o fígado, vai para o baço, vai para o pâncreas, vai para o intestino. Então a gente vai sair da nossa terra, onde nós temos a percepção de que a violência parece estar aumentando, e vou para um lugar que é uma verdadeira guerra civil. Eu me pergunto como fazer na nossa cidade, que é uma das cidades mais lindas do mundo, para mim que conheço algumas, é a mais linda. O Rio de Janeiro não tem nada que se chega aos pés. Nem no Brasil, né? Para mim, o carioca é tão difícil falar de onde nasceu, mas a montanha e o mar ali, um do lado do outro, né? Mas da mesma forma que eu tenho o mar lindo, maravilhoso, azul, com a montanha verde, encostada, eu tenho também o pobre, miserável, eu tenho o traficante, eu tenho o ricaço e o usuário, um do lado do outro. Eu acho que essa proximidade numa cidade que não é tão grande assim, faz com que a violência ela realmente se torne endêmica aqui. Então, mudar isso aí, a gente tem uma sensação, eu sei que o governador tem particularmente como ex-juiz uma preocupação muito grande com esse aspecto do combate à violência. São diversas as manifestações dele e da sua equipe com relação a isso. Mas no momento, nada, mas ele só tem nem um mês ainda, e é verdade, temos que dar tempo, tanto a ele quanto ao Bolsonaro, para dizer o que vieram. A gente já tem algumas escolhas acertadas na esfera estadual, pela minha ótica, bem como na esfera federal, também pelo que eu posso analisar, nomes que foram escolhidos por meritocracia, e a gente vê que mais importante do que o viés político e ideológico, a capacidade de executar determinada ação num determinado setor tem prevalecido. Isso me deixa animado, porém nem tudo são flores. A gente percebe no meio dessas rosas muitos espinhos. Ainda ontem a questão do STF ter feito o arquivamento sumário da ação que envolvia lá o tal Queiroz. Quer dizer, eu acho que eu não tenho nenhum viés ideológico, o negócio eu rezo e torço terrivelmente para o vice e para o Bolsonaro acertarem, porque é aqui que eu vivo, é aqui que eu pretendo continuar vivendo, e se um dia, espero que não tão logo, quando eu morrer, seja aqui. Essa é a minha intenção. Então eu quero que tudo dê certo aqui. Eu não quero saber se é o PT, se é o PSL, se é o PSDB, se é o PMDB, que não existe mais, é MDB agora. Eu não quero saber, eu quero é que o Brasil dê certo. Eu quero que a minha cidade possa receber a quantidade de turistas que ela pode receber, porque ela desperta curiosidade no mundo inteiro. A gente está vendo daqui a pouco se aproximar uma época importante para nós, que é a época do Carnaval. É um chamariz, a maior festa do mundo é realizada aqui na nossa cidade. Aí a pergunta que não quer calar: será que nós estamos já em condições com o governo Witzel de dar àqueles que para cá vierem
a segurança mínima, porque nos últimos anos, infelizmente, o que se viu foram pessoas que para cá vieram e algumas até a vida perderam. Então a gente tem que assegurar essas pessoas que buscam no Rio de Janeiro o seu lazer, o seu momento de descanso, que tenham aqui a tranquilidade e a alegria de terem conhecido uma cidade que eu garanto é única no mundo. Bom, doutor Munhoz, eu estava ouvindo atentamente o que disse aí o nosso querido doutor Silvio Provenzano, eu concordo praticamente com tudo que ele falou, porque a realidade é a seguinte: eu acho, e daqui queria a sua opinião, que com relação à marginalidade, por exemplo, tem de haver uma demonstração de força em algum momento, em algum lugar. Porque o que está ocorrendo, por exemplo, no Ceará é gravíssimo. É gravíssimo. E isso pode ser o estupim de uma coisa que vai se espalhar para os demais estados. Ninguém está dando essa importância como deveria. Eu acho que o Ceará é um aviso do que pode acontecer no país inteiro. No país inteiro. Porque o problema do Ceará é o problema do Brasil. Penitenciários estão com 2, 3, 4 vezes a população que deveriam ter. E dentro dessa população encarcerada, né, esse excesso de população, sem ter o que fazer, o que a gente sempre fala aqui, sem ter o que fazer, sem nenhum apoio social. Porque é preso, deixa para lá mesmo, deixa... Não é assim. Quando a gente faz isso, quando a gente abandona, bota uma superpopulação e não dá o suporte social, a gente está criando uma opção de monstro que começa a fazer isso aí, influenciar inclusive os que não estão presos, que são facções. A gente sabe que são facções que estão aí em todo lugar. Então há que se ter muito cuidado com isso, olhar, tomara, né? Hoje a gente tem um Moro lá que me parece um cara muito centrado, também não podemos exigir tudo, hoje são 15 dias só de governo, vamos desesperar, mas eu espero que ele tome algumas medidas duras em relação à reformulação de leis, né, de penas, de determinadas concessões que se faz a preso, saidinha de cadeia. Eu concordo. Isso é um absurdo do jeito que se faz, né? O pessoal fala coisas extremas como aquela que matou o pai e sai para comemorar o Dia dos Pais aqui fora, que chega a ser tragicômico, né? Uma afronta afronta a sociedade. Então eu acho que tem que se ter muito cuidado, fazer um estudo muito cuidadoso para saber qual é o futuro dessa população carcerária. Ou seja, dar melhores condições a eles, até concordo, mas aí vem a reciprocidade de novo. Qual é a reciprocidade? Trabalhar, ter uma ocupação. Uma ocupação é fundamental na vida do ser humano. Eu sempre brinco, porque eu quando me aposentei da aeronáutica, eu falei, agora eu vou viver aposentado. Eu não consigo, porque você tem que ter uma ocupação. A falta do que fazer só gera coisas negativas na sua vida. Você começa a pensar coisas ruins. Minha avó dizia que mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. Esse é um ditado perfeito, porque isso é uma necessidade urgente, que eu acho que esse governo tem que tratar. A educação é ruim no Brasil? A saúde é péssima? Mas essa parte aí de segurança tem que ser vista com muita urgência. Porque senão o Brasil estará igual ao Ceará se algo não for tomado. E não adianta botar o exército, a marinha, a aeronáutica na rua só não. Aí vira guerra civil. Aí nós, inocentes, vamos pagar o preço. É verdade. Olha, o doutor Hernando Sampaio, um dos grandes oncologistas do INCA, está mandando um abraço para o Cícero. Grande abraço. O Cícero esteve aqui na última terça-feira. E, se Deus quiser, na próxima estará aqui também. Beijo para a Leila Fortunato também. Isso, a Leila Fortunato, o Carlos Augusto, quem mais? Otávio de Mello. Tá, o Otávio de Mello, lá de Santa Catarina, Floripa. Quando estivemos lá, né, Samira? Nós cidade bonita também, né? E ele, eu não sei se ainda é, mas ele era o presidente da Associação dos Funcionários Públicos de Florianópolis, né? Grande Otávio de Mello, um abraço para você também. E um abraço para aquele nosso amigo lá de São Luís do Maranhão, o Flávio, né? O Flávio falou, Fernando, aqui no Maranhão a gente vê o seu programa às 7 horas da manhã, porque lá não tem horário de verão, né? Então, um grande abraço. Você está falando em estados aí, mandar um abraço para o Rio Grande do Sul, o meu sobrinho neto, filho do meu irmão, o Pedro,
Fluminense doente. Tricolor. Foi da escolinha do Fluminense e agora está na escolinha do Boa Vista, Que bacana. aqui de Saquarema. E o Boa Vista se sagrou campeão no campeonato infantil lá no Rio Grande do Sul. Que maravilha, Parabéns. que maravilha. Tá, o Fluminense é o futuro craque do Fluminense. Parabenizar. Está faltando um rubro-negro aqui, que é a Samira que está atrás da Ali, câmera, ó, graças a rubro-negro Deus. ali. Mas se ela quiser opinar, pode opinar. Está começando aí o Campeonato Carioca. Isso. Alguém arrisca alguma coisa? Porque o Cirilo Reis, por exemplo, que é rubro-negro fanático, e o Gelson Cunha também, Já se acham campeões. Já estão sentindo um cheirinho. Sim. Doutor Silvio. Cheirinho, deixa ele cheirar, né? Doutor Silvio, olha só, é indiscutível, né? Você não precisa ser um profundo conhecedor do futebol para ver que no Rio de Janeiro a disparidade entre o Flamengo e os demais É grande. é muito grande. O Flamengo teve condições de investir num time pesadamente, parece que investiu 100 milhões de reais. É um terço, ou eu diria que é um quinto da dívida que parece que o meu clube tem, o Fluminense. Dívida essa que o grupo que hoje se apoderou do clube já há 7 anos, Paulo foi sócio, disse que iria se desfazer daquele time campeão brasileiro de 2012, herança ainda da gestão do Roberto Orcades, nosso colega, foi campeão em 2012. Meu grande amigo. Nós vamos acabar com um contrato com a Unimed, nós vamos ser independentes, nós não vamos ficar atrelados a ninguém, nós vamos sanear as despesas do clube. E o que aquele grupo de pessoas absolutamente, usar o termo que é correto, incompetentes. Eles destruíram uma equipe que tinha Deco, tinha Fred, tinha grandes astros, botaram nesse grupo um monte de desconhecidos e a dívida do clube, que era para ter sido saneada, como aliás o Eduardo Bandeira de Mello conseguiu fazer no Flamengo, mostrando ser pelo menos um grande gestor. Se não conseguiu grandes títulos, armou uma estrutura admirável. Já os nossos destruíram um time, por 2 vezes fomos ameaçados de rebaixamento, ameaça essa, que em 2019 é mais gritante ainda, e eles estão tentando trazer alguma pessoa no desespero de quem está no último ano da gestão e que, se Deus permitir, serão colocados para fora do meu clube a pontapés. Porque Pedro Abad e aquela corja que o cerca tem que sair do Fluminense. Então eu entendo que o Flamengo hoje é franco favorito para o Campeonato Brasileiro, não é nosso carioca para mim acho que já está mais do que definido. Botafogo, Vasco e Fluminense juntos, se juntassem os 3, não conseguiriam montar um time que conseguisse competir minimamente em condições de igualdade com o Flamengo. Disparado melhor do Rio. Dizem que o futebol é uma caixinha de surpresas, eu inventei isso agora, mas sendo uma caixinha de surpresas, tudo é possível. 11 contra 11, o inesperado, tal, outra invenção, tal do sobrenatural de Almeida. Ele aparece e muda tudo, né? O nosso tem várias coisas, né? Veja o Castilho, Leiteria, bola batia na trave, bola batia no Alguns desses ditados eram tal de Neném Prancha. Neném Prancha, grande treinador de futebol de praia. Exatamente. Enfim, eu acredito que não vai dar nem graça. Você sabe o que me preocupa? Por culpa de uma certa organização da imprensa, estão espanholizando o futebol brasileiro. Por quê? Porque na Espanha, todo mundo sabe, a gente tem 2 grandes clubes, Barcelona e Real Madrid. De vez em quando o Atlético de Madrid faz uma brincadeira, mas na verdade são os 2 grandes clubes lá. Quando não é o Barcelona, é o Real Madrid, quando não é o Real Madrid, é o Barcelona. É de uma chatice, uma mesmice. Pois essa certa organização que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, ela quinhoa o Flamengo e o Corinthians com valores imensos de patrocínio. Como se o Flamengo pudesse fazer um grande campeonato se contra ele não jogasse um Vasco, um Botafogo, um Palmeiras, um Santos. E os valores de patrocínio tornam ainda maior essa discrepância. Então daqui a algum tempo, acredito eu, a gente vai ter Flamengo e Corinthians no Brasil, um país continental, que tem capacidade de ter dezenas de clubes em condições mais pujantes. Então, aí é que entra a tal democratização da verba. Por que isso vai acontecer? Porque há quem diga que, por exemplo, a TV Globo, que tem 30% de audiência, ela recebia, por parte do governo, ou petista ou MDBista, né, se a gente pode falar assim, 80% da verba. A disparidade é tanta, Munhoz, que outro dia eu estava lendo, não sei se é verdadeiro, alguns salários da Globo
e alguns salários do SBT. Nossa, é uma... E eu trabalhei no SBT na época, no início do telejornal, foi o primeiro telejornal do SBT, foi eu que fiz. Um abraço para o Ceno Bravanel, para a Sarita Bravanel, os proprietários até hoje, principalmente o Ceno, o nosso querido Silvio Santos. Muito bem, então eu estava lendo no BOL que uma das razões do fim do vídeo show é que um programa fofocalizando estava dando mais ibope que o vídeo show. Verdade. Aí eu não tenho a comparação dos salários do vídeo show a partir desse artigo do BOL com os salários do SBT, mas tenho do fofocalizando e tenho o que seria o salário dos principais, das maiores audiências da Globo. Então diz o João, tenha esse cuidado, porque pode não ser, alô Faustão, se não for me corrija, diz o BOL que o Faustão ganharia 5 milhões, que a nossa dedicada Fátima Bernardes estaria com 3 milhões e meio, que a Ana Maria Braga estaria com 1,5 milhão, e os menos favorecidos, eu morri de pena deles, o William Bonner ganhando 1 milhão, e a Renata Vasconcelos, coitada, ganhando apenas R$200 mil por mês. Muito bem. Aí a gente vai focalizando. Então, eu não sei os personagens que são relativamente recentes na televisão, mas tem aquele senhor Otuno, que é notadamente gay, que seria ele provavelmente o maior salário. Eu estou falando de memória, R$30 mil. E a média 15 mil. Olha só a disparidade. É o que o Silvio... Mas, Fernando, sabe o que aconteceu? A Globo, todo mundo sabe, a Globo foi criada em pleno regime militar, né? Onde o apoio do Marinho... O Marinho cabeça, não os Marinhos agora filhos, era muito ligado ao regime militar, eu não sabia disso. E a coisa foi andando, e a Globo, ela sempre surfou na onda do que era mais favorável para quem está no poder. Isso. Quando o país começou a se esquerdizar, vamos dizer, se isso existe essa palavra, a Globo foi entrando nessa ondinha. E a coisa foi andando, e eles começaram a entrar no mundo, o mundo da esquerda, que dava todo o apoio a eles. Daí 80% da verba do governo sendo colocada onde? Na mão da Globo. E o dinheiro chegava fácil. Aonde o dinheiro chega fácil, né? A distribuição é fácil. Mais facilmente. E a Globo foi entrando e faliu com as outras empresas. Hoje a realidade mudou e vai mudar para mais. Porque tem dívidas que vão ser cobradas, etc, etc. Tanto mudou que a audiência da Globo, que eu vi agora, o primeiro BBB, teve 49 pontos de audiência. Esse teve 23. Você vai vendo a sua discrepância. Algumas afiliadas da Globo na Bahia, se não me engano em Santa Catarina, uns 5 estados aí, vão tirar do ar o programa da Fátima Bernardes e aquele que vem logo depois, ou vem antes, Saúde, não sei o que, um programa de saúde. Bem-estar. Esses 2 programas vão sair do ar e vai entrar uma programação regional. Sabe por quê? Falta de audiência. Então o mundo deles mudou, porque eu não sou direita nem esquerda, eu sou o que é melhor. Então você é de centro, tá bom, pode ser que seja. Eu acho que o senhor vai de centro. Mas esse pessoal de esquerda é assim, né? Eles vivem num mundo, alguma coisa de mentira, né? E chamam os outros que eles discordam de conservador. Então você é conservador, tá bom, pode ser que eu seja conservador, mas essa história vai mudar mais profundamente. Acredite que só tem 15 dias que a mídia faz essa propaganda pesada contra a Globo. A mídia não, as redes sociais. Estão quebrando a Globo. Estão quebrando a Globo. E outra coisa, doutor Silvio, tem gente que afirma que a TV aberta estaria com os dias contados. Eu não chego a esse exagero. Mas há uma lógica nisso, que, por exemplo, nós temos hoje aqui no Brasil a Netflix, que é uma potência mundial. Na Netflix você vê não sei quantos filmes, não sei quantos documentários, você faz a sua programação e você paga por R$ 2,29 por mês.
diferentemente de 200, 300 reais que alguém paga por TV a cabo. E aí outro dia, doutor Silvio, eu fiquei sabendo... Eu estou da Netflix, estou morrendo de rir aqui. O faturamento da Netflix, para o amigo ter uma ideia, aqui no Brasil, é de 8 bilhões e 400 milhões de reais. Ou seja, o Netflix, a ser verdadeira essa informação do site Ball, da UOL, o Netflix fatura o dobro do que fatura o Sistema Brasileiro de Televisão, que é o SBT. Posso te contar a minha historinha do Netflix? Diga, por favor. Estávamos, meus filhos, na véspera de Natal, minha filha dava plantão, então nós nos encontramos no shopping para almoçar, já que não poderíamos ter tido a ceia. E no meio das nossas conversas, comentário dos, não são mais meninos, mas comentários deles sobre algumas séries do Netflix. E aí eu falei, engraçado, é que eu tenho o ícone lá, mas eu não tenho a inscrição, porque a gente tem um telefone em rede, meu filho e eu, por conta de trabalho. E ele falou, pai, como é que você não tem inscrição do Netflix? Eu falei, não, aparece lá o ícone, mas eu não consigo acessar. Pai, você paga o Netflix já há 6 meses, tá lá, você só clicar, mas eu não tenho senha. Pai, não precisa de senha, eu já pus a senha. Ou seja, ele criou o Netflix, ele botou em rede comigo. E você não sabia de nada. Olha, é uma cachaça. É uma cachaça. É uma cachaça. Então hoje a minha televisão, ela serve basicamente para assistir os filmes e os seriados. E é muito interessante porque você tem total domínio sobre aquilo. Tocou o telefone, interrompe a transmissão, atende, volta, né? Chegou alguém, você dá uma paradinha, retorna, não estou cansado, para agora, amanhã eu recomeço daqui. É uma liberdade que a TV aberta e fechada não te dá. Então, para que eu tenho hoje TV aberta e fechada? Para futebol e noticiário. Ponto. Os programas de variedades, aspas, há muito que eu já não assistia. Perder meu tempo com esses programas tipo BBB, Deus me livre. Mas sabe, Silvio, que até eu tinha também isso. Era mais um noticiário, mas nem noticiário eu estou vendo mais. Eu vou. Tá triste demais. E quando eu opto por noticiário, eu vou para Band News ou um outro canal lá. Eu quase não vejo mais TV. E parece o seguinte, que eles querem chocar a população. Porque aparece de manhã a cena do uma morte que foi filmada, um assassinato, um assalto por uma câmera de rua. Aí ele é repetido em todas as edições. Quer dizer, meu Deus do céu, porque, gente, eu tive a oportunidade também de sair algumas vezes fora do país, como os amigos aqui tiveram. Você não vê isso aí fora. Não, fora. Não. Meu Deus do céu, você aqui não vê. A gente dá muita canto de jornal. Importância na notícia. Não é a primeira página. A Bandeirante fica de 4 da tarde até as 6h40, são 2h40. Eu até gosto do Datena, acho que é um cara um bom repórter. Sério. Mas ele mesmo já disse que ele só está lá por força de contrato, ele não aguenta mais. Não, notícia psicológico vai embora. Não é verdade? Eu queria mostrar para vocês uma coisa, porque recentemente eu tive acesso através do Google, que é a fidelização dos ouvintes de modo geral através da procura. Né? E o que acontece? Que eu sugiro para você, caso você tenha interesse em saber do programa Fernando Sérgio, que para dificultar mais as coisas, porque quando você coloca Fernando Sérgio no Google, né, veja bem, vem não só o Fernando Sérgio, que sou eu, né, comunicador, Fernando Sérgio Grande Neto Pinto, como também outros Fernandos, outros Sérgios e tal. Mas me disseram que o importante é a relevância da procura. A relevância da procura faz com que você seja primeira página ou não. Eu vou pedir para a Samira, na segunda aba ali está Fernando Sérgio YouTuber, que é a maneira de, como é que se diz, de você fazer o funil, né? Porque YouTuber é quem faz o programa através do meu canal, que por favor você se inscreva se você puder. Ela está clicando agora, vai sair, vai chegar ao seu momento. E eu queria, a hora que esse computador está um pouquinho lento, porque ele está com um monte de informações nesse momento. E se você fizer isso, você vai ver a quantidade de pessoas que estão nos procurando, principalmente através do YouTube. Eu queria lembrar que este programa na verdade, se você quiser, abre uma outra aba falando a mesma coisa, porque às vezes ele está demorando para abrir, parece que fechou ali. Parece que fechou. Não, abriu, finalmente. Olha agora, nesse momento,
nos últimos 42 segundos, 33 milhões e 500 mil usuários procuraram Fernando Sérgio YouTuber. Quer dizer, YouTuber, na verdade, afunila mais ainda. E você vai ver que se ela passar aquelas páginas, fazer a aba passando, passe ali as páginas para mim, por favor, Samir. Ou eu vou passar para ter a facilidade para você. Você vai ver que todas as primeiras páginas, com licença, todas as primeiras páginas estão aqui conosco. Quer dizer, então eu quero agradecer, lembrar essas pessoas que a gente está... olha só, tudo aí são programas meus, que é nossos, aqui dos nossos amigos. Está vendo? Todas as primeiras páginas falando do Fernando Sérgio, do programa. Isso nos honra. Isso não quer dizer que a gente tenha 33 milhões e 500 mil pessoas, não é a mesma coisa. São 33 milhões e 500 mil procuras. Uma pessoa pode procurar 3 ou 4 vezes o programa, achar, gostar ou não gostar, é outra coisa ver ou não ver. Mas, de qualquer maneira, é uma forma de grande agradecimento, que se você continuar nas diversas páginas, você terá muitas páginas, também outros que são fazedores de programa e tal. Mas Fernando Sérgio, YouTuber, na verdade, tem há mais de 2 anos, está liderando as páginas do Google. E a gente agradece muito. Eu estou a fim de agradecer aos nossos queridos amigos. Você não mostrou o todinho, né? Deixa eu mostrar o todinho, Samir. Deixa eu mostrar um todinho. Olha o todinho aí, gente. Olha só o todinho. Muito bem. E agora vamos aos nossos queridos convidados. Dr. Cícero Munhoz, a sua mensagem final, por favor. Fique à vontade para dar os alunos que quiser. E falar também do Hospital Alemão do Amparo, né? Fernando, a gente está lá, fiquei muito feliz hoje, né, dessa sua colocação aí, né? Uma pessoa, o Herp, que foi lá... Foi muito bem tratado. E você vê que foi uma coisa realmente isenta, né? Ele nem sabia que eu conhecia. E eu também perguntei a última hora, conversando com ele, falei assim, porque se precisasse falar, não precisa visita não, porque eu já estou saindo amanhã e tal. Fui muito bem tratado e tal. Eu digo, que hospital? O hospital ainda usou a expressão Amparo Feminino, Amparo Feminino, não. O antigo Alemão do Amparo. Alemão do Amparo. A gente está numa fase agora de muita mudança e inclusive o Instituto de Urologia da Gamboa se transferiu para o nosso hospital, já está instalado, atendendo lá. E essa é uma fase que está inaugurando o que a gente pensa em colocar em outras especialidades, que é o pronto atendimento e o atendimento ambulatorial em outras especialidades. Esse é um planejamento que a gente começou com a urologia e vamos estender aí até o fim do ano para muitas outras especialidades. A próxima vai ser a ortopedia e seguida da cardiologia e de outras especialidades que a gente pretende aí Parabéns pela gestão. Parabéns. Estamos fazendo força para que a coisa funcione bem. Parabéns. Doutor Silvio Provenzano, sua mensagem final, presidente do CREMERGE, conversando com você. O CREMERGE continua com a sua missão de fiscalizar os hospitais. Missão essa que tem uma grande dificuldade pelo escasso número de médicos. A gente está com um concurso agora para contratarmos pelo menos mais 3, que vai dobrar a nossa capacidade de fiscalização. Apesar desse escasso número, nós temos tido a oportunidade de constatar sem número de irregularidades no funcionamento, porque é uma das missões, e eu acho que uma das mais dignas que o CREMERGE tem, é exatamente em loco verificar se aquele lugar onde as pessoas vão buscar assistência tem as condições necessárias para garantir o mínimo de qualidade. Então a gente teve recentemente um problema com relação ao funcionamento do Hospital do Acari, o Ronaldo Gazola, com quem aliás eu trabalhei no Miguel Couto, um grande cirurgião, era da UERJ, e ele merecia ter uma homenagem, um homem sério que trabalhou tanto pela medicina. E nós detectamos algumas não conformidades, a falta de um diretor técnico, a forma como os médicos estão sendo contratados e a falta de profissionais em alguns plantões, colocando em risco o funcionamento. Notificamos a Secretaria Municipal de Saúde e demos um prazo para que as não conformidades
fossem corrigidas. Por exemplo, falta de médicos em plantão tem 24 horas. Se não colocar médico lá, não pode ficar aberto. Então esse é o papel do CREDERJ, é um papel que nem sempre é simpático, e nossa função não é ser simpático, nossa função é ser absolutamente neutro naquilo que diz respeito. Eu não quero saber se é hospital é federal, se é estadual, se é municipal, se é privado. Se lá a denúncia é de que não há o atendimento adequado, nós vamos lá, fiscalizamos, comprovando, a gente notifica. Esse é o papel do CREDERJ. É isso que a gente tem procurado fazer, entendendo que há muito a ser feito, porque a percepção geral, e essa não é uma percepção exclusiva da população não, viu, Fernando? Sim, Você isso comunga comigo. Nós médicos também temos a sensação de que a saúde tem muito a melhorar para poder oferecer o mínimo que a população tem direito, porque a gente paga imposto e paga caro. Isso. Pois a gente precisa ter o retorno disso. O Robson, o Lucas Rocha, é uma figura. O Robson, ele mandou zap para mim. Você vai estar no programa. Amanhã, Robson, amanhã eu vou estar amanhã com Barbosa lá. Votar não, e ele quer saber se eu vou estar domingo lá na Helena Rotário. Vai estar também. Robson, vou estar sim. E no domingo, aliás, eu vou estar junto com a minha primeira vice-presidente do CREMERJ, a doutora Célia. Beleza. Que vai falar sobre os... Isso é importante para as mulheres. Ela é uma médica extraordinária, professora lá da FRJ, vai falar sobre os cuidados que as mulheres têm que ter na menopausa, inclusive com relação à alimentação. Importante. E ela fala muito bem essa linha. Então eu acho que vai ser um programa realmente extraordinário. Tá vendo, Robson? Dá um abraço no Barbosão, a gente gosta muito do Francisco Barbosão. Barbosa. O Pedro Carlos Pereira, tá vendo a gente? Doutor Pedro, que é doutor em matemática, né? Professor de... o Pedrão que está recuperando, né? Que ele capotou. Isso, ele teve um acidente. Teve um fêmur quebrado, 4 costelas, a clavícula. E na verdade eu fui da recuperação. Tá bem, tá bem. Outro dia eu fui na casa dele, ele foi abrir a porta, menino. Pô, que beleza. Com a bengala lá, mas. No meu aniversário mandou mensagem, obrigado. É uma outra pessoa. Estamos com saudades aqui do Pedro e Aibinder, né? Ontem o doutor Aibinder falou assim: Pedro, olha, eu estou sentindo a sua falta aqui porque eu adoraria discordar com você, mas a distância fica difícil. Um abraço para os dois. E o Fernando Pereira também está vendo a gente. Um abraço, Fernandão. Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Vai lá, procure saber, porque espadas samurais são espadas autênticas importadas do Oriente que podem chegar à tua casa. E também pode procurar o site internacional shotokan.com. Também um abraço para a turma do Bradesco, para a Daniele, para o Newton lá no Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, mais qualidade no seu seguro. E também o pessoal do Caçador. O Caçador fica na rua Pareto, 42, Maluco Ari, para o Maurício e para o Joaquim. O Caçador, que tem no Joaquim também o proprietário das pizzarias Planalto, no Rio de Janeiro. E um abraço para o meu amigo Álvaro da Camélia Flores. A todos vocês um grande abraço. Até segunda-feira, se Deus quiser. Namastê.